11 horas no continente e na Madeira, 10 nos Açores. João Vasco, o que é que nos contam as notícias para esta hora? Continua sem dar tréguas o incêndio que consome desde ontem uma zona de mato do concelho de Chaves. A Proteção Civil diz que não há casas em perigo, mas pede às populações para se manterem atentas e seguirem as recomendações das autoridades. Bélgica, França e Grécia também continuam com incêndios ativos. O fogo em território belga já consumiu 3.000 hectares e está cada vez mais próximo da fronteira com a Alemanha. Nos europeus de atletismo, os atletas nacionais conseguiram resultados modestos na maratona feminina e masculina. Vamos conferir o que disseram no final das provas com a reportagem neste jornal do enviado de Antena 1 a Birmingham, Eduardo Gonçalves. E a esta hora estão 23 graus em Ponta Delgada, 24 em Lisboa e Faro, 26 graus no Funchal e 28 no Porto. Notícias às 11, edição de João Vasco. As chamas continuam a lavrar numa zona de mato do concelho de Chaves. De acordo com a última informação recolhida pela Antena 1, este fogo tem ainda 2 frentes ativas. A dificuldade em aceder aos locais onde lavram as chamas tem sido a principal dificuldade dos bombeiros. Quanto ao incêndio que deflagrou ontem ao final da tarde na freguesia de Cabeça Boa, Torre de Moncorvo, surgiu há pouco a informação de que entrou em fase de resolução. É uma informação que pergunta a José Requeijo, o segundo comandante subregional da Proteção Civil do Douro, se confirma. José Requeijo está agora em direto connosco. Bom dia a todos. Sim, confirma-se. Por volta das 9h30 conseguimos ter todo o perímetro deste incêndio sob o nosso controle e, portanto, foi dado em resolução. No entanto, desenvolvem-se na mesma os trabalhos de consolidação, de rescaldo, vigilância e, portanto, este período agora do dia em que aumentam as temperaturas vai ser importante para conseguirmos manter esta situação. Vão-se manter vigilantes nas próximas horas, até por causa de possíveis reacendimentos? Afirmativo, é isso mesmo, é a estratégia que está planeada é essa, todos os meios que estão no terreno vão se manter, temos também já meios aéreos a fazer, portanto, vigilância armada e, portanto, a fazer descarga nos pontos quentes e a ajudar as forças em terra a consolidarem. Obrigado pelas informações. José Requeijo, o segundo comandante subregional do Douro da Proteção Civil, aqui com as últimas notícias deste incêndio em Torre de Moncorvo, que está então em fase de rescaldo. Os operacionais vão manter-se no terreno em vigilância por causa de possíveis reacendimentos. Há vários outros países da Europa com incêndios ativos, também este fim de semana. Na Bélgica, as chamas continuam a lavrar na região da Valónia, numa zona próxima da fronteira com a Alemanha, naquele que é já considerado um dos maiores fogos da história do país, já consumiu 3.000 hectares de território. Houve populações que tiveram de ser evacuadas. Os belgas receberam ajuda de outros países da União Europeia para tentar travar este fogo que segue forte em direção à Alemanha, explicam as autoridades. A região das Ardenas, em França, também continua a arder, mas o combate está a evoluir de forma bastante favorável. Adiantam os responsáveis franceses esta manhã. Na Grécia continua igualmente ativo o incêndio que está em curso desde ontem na ilha de Skiros, no mar Egeu. No conflito no leste europeu é notícia este domingo, novo ataque ucraniano a uma refinaria russa, desta vez na região de Rostov. O exército da Ucrânia justifica este bombardeamento com o facto desta refinaria produzir combustíveis para foguetes de lançamento múltiplo, bem como para uma variedade de sistemas de mísseis e armas aéreas. Já a Rússia refere que Moscovo foi visada por 600 drones na última madrugada, mais de 200 foram abatidos. O autarca da capital russa diz que estes ataques fizeram pelo menos 3 feridos. Com o mês de setembro a aproximar-se, o PS volta a admitir avançar com uma comissão parlamentar de inquérito às falhas na correção dos exames nacionais do secundário. Os socialistas fixaram como data limite o mês de setembro para o Ministro da Educação avançar com explicações cabais sobre o que falhou, mas esses esclarecimentos não chegaram, afirma André Moscaldas, e por isso a hipótese do PS avançar com esta figura parlamentar mantém-se de pé.
Essa possibilidade não está descartada. O Ministro não respondeu cabalmente às questões do Partido Socialista. A escolha de setembro não é uma escolha de conveniência. O PS não quer perturbar o processo de acesso ao ensino superior deste conjunto de estudantes que já foi tão martirizado por um processo de conclusão do seu ensino secundário totalmente caótico. E, portanto, uma vez essa situação estabilizada, existe do Ministro respostas e o PS, se essas respostas não vierem de livre vontade do Sr. Ministro, não exclui nenhum instrumento parlamentar que esteja à sua disposição, nem mesmo o da Comissão de Inquérito. A ameaça do PS, a Comissão de Inquérito às falhas na correção dos exames nacionais do secundário da primeira fase, pode mesmo vir a ser uma realidade. Apesar dos pedidos de Bruxelas, Portugal e Espanha recusam mudar a rede ferroviária para a bitola europeia. O relatório espanhol enviado à Comissão Europeia justifica a decisão com os elevados custos desta alteração e com o tempo que levaria. Seriam necessários 30 anos de obras para adaptar todas as linhas espanholas. O relatório do governo português ainda não é conhecido, Rosa Azevedo, mas a posição do executivo de Luís Montenegro é semelhante à de Espanha. O Ministério das Infraestruturas não divulga o relatório pedido por Bruxelas com a análise de quanto custa adaptar as linhas nacionais à bitola europeia. O Jornal Público apurou que a posição portuguesa é semelhante à espanhola. Esta transição seria demorada e muito cara. Esta mudança faria com que uma parte significativa do investimento feito nos últimos anos fosse desperdiçada. Portugal, Espanha e Finlândia são os países em que as linhas ferroviárias têm uma distância entre os carris diferente do resto da Europa. O jornal El País divulgou a argumentação espanhola para dizer não a Bruxelas. O custo para mudar a bitola nos 13 mil quilómetros de linhas seria de 30 mil milhões de euros. As obras com enormes impactos na circulação ferroviária podiam demorar 30 anos. Por cada euro investido a mudar os carris, a economia espanhola só recuperava 5 cêntimos. A Comissão Europeia quer uniformizar a bitola ferroviária, mas os regulamentos comunitários atuais não obrigam os países a fazer esta transição. Nos europeus de atletismo terminaram as maratonas feminina e masculina que se correram esta manhã. Os atletas nacionais conseguiram resultados modestos, Eduardo Gonçalves. É bem verdade, João Vasco, e a melhor foi Vanessa Carvalho na maratona feminina. Ela cumpriu a prova em 2 horas 35 minutos 50 segundos. Eu creio que fiz uma corrida muito inteligente, parti cautelosa e fui ganhando posições progressivamente à medida que os quilómetros iam passando, as sensações foram boas. O percurso era duro, física e mentalmente, mas era igual para todas e por isso eu creio que encarei muito bem esta competição e só posso estar contente. 24º lugar para uma primeira participação, com perspectivas de grande evolução, com muito trabalho e muita vontade. Espero ainda conseguir melhor. E Sara Duarte classificou-se na 38ª posição, 2 horas 41 minutos 13 segundos, um percurso exigente. Não é todo fácil, não é um percurso fácil, é um percurso exigente, mas felizmente as condições meteorológicas ajudaram-nos muito. Só podemos estar felizes, sentimos-nos relativamente bem e fizemos frente às exigências da prova. Quanto a Mónica Silva, não foi além do lugar 44, 2 horas 46 minutos e 6 segundos. Atendendo ao percurso, que era um percurso bastante difícil para todas, não é? Mas não me dei muito bem no início, mas acho que consegui gerir bem e acho que deixei tudo que tinha para dar hoje. Por outro lado, na prova masculina, o resultado não foi muito diferente. Carlos Costa acabou no lugar 48, com 2 horas 23 minutos e 41 segundos. Apesar da posição que ocupou no final desta maratona masculina, acabou por se sentir satisfeito. Faço um balanço positivo, tenho que estar super orgulhoso de mim e agradecer a todos aqueles que estiveram comigo nesta fase, nesta preparação. Eu consegui chegar ao Campeonato da Europa e estou muito orgulhoso de representar o meu país. Terminei o Campeonato da Europa e
5 estrelas, não há muito mais a dizer. A jornada está encerrada por agora. Às 19h30, já no estádio, salto com vara masculino, a final com Pedro Boaró. Depois, às 20h05, começa a final do salto em comprimento feminino com Agathe Souza e com pretensões a subir ao pódio. Vamos ter também às 20h35 a estafeta 4x100 mistos e depois, a fechar o programa, a final dos 1500 metros femininos às 21h13 com Patrícia Silva e Salomé Afonso. A reportagem de Eduardo Gonçalves em Birmingham. Nestes europeus, Portugal conseguiu 2 medalhas até ao momento. Pedro Pablo Pichardo foi prata no triplo salto, Fatoumata Diallo bronze nos 400 metros barreiras. Na volta a Portugal em bicicleta faltam 136 km e 900 metros para o fim da prova, quilómetros que os ciclistas vão percorrer hoje no circuito entre a Maia e o Porto. Estes derradeiros momentos da prova vão decidir quem fica com o terceiro lugar, Pedro Silva ou José Fernandes, uma vez que os 2 primeiros lugares parecem atribuídos. A Artem Niche da Nicolor deve ser segundo, Ariana Azevedo e a Alexis Guerra primeiro na chegada à Avenida dos Aliados no Porto. Está o Montmartre de Portugal. Não havendo Paris para um francês, há o Porto, que não é um lugar, é um sentimento, já dizia Agostina Bessa Luís. E para Alexis Guerrin, da equipa da Nicolor, o sentimento cheira a vitória. A caravana da última etapa da Volta a Portugal parte da Maia tem consagração final na Avenida dos Aliados, lugar icónico da cidade invicta, em que o pelotão passa 2 vezes antes do cruzar da meta final. Apesar do cheiro a festa, até porque tem mais 1 minuto e 2 segundos para o seu companheiro de equipa, Artem Niche, o camisola amarela não entra em euforias. Não sou o ganhador da Volta a Portugal. Eu vou venir a ganhador quando eu finir o primeiro general amanhã à linha. Então, uma etapa mais, uma etapa menos agora. Pés assentos na terra para o líder, mas há caminho aberto no último lugar do pódio. Apenas 6 segundos separam o atual terceiro classificado, Pedro Silva, do Boa Vista, de José Neves, da Oliveirense. O Boa Vista assume que a margem é curta, mas quer defender a vantagem. Eu esperava ter uma margem maior, 6 segundos é muito curto, vamos ter uma etapa em que vamos ter que estar concentrados. A decisão faz-se na estrada, inclui travessias pelas pontes do Infante e Dom Luís, uma luta de nervos em que José Neves não entra, conhecendo a rapidez do adversário. Acho que não vai ser possível porque o Pedro é um homem rápido e acho que não vou pôr nessa guerra porque sei que não vou conseguir. Sem tréguas, a Avenida dos Aliados prepara-se para consagrar o grande vencedor da Volta a Portugal. Nesta última etapa, como de resto em todas as outras, todos os detalhes ao longo da tarde aqui na Antena 1 com a Ariana Azevedo e o Pedro Ribeiro. As notícias às 11, trazidas pelo João Vasco, em edição simultânea com a RTP Antena 1 Açores, RTP Antena 1 Madeira e RTP Mundo. A informação está em permanência em noticias.rtp.pt.